A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Iniciamos o nosso Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar aqui de pescoço, não é? Na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação conosco. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui novamente. Pescoço sempre uma questão que a gente acaba tocando em um programa ou outro, mas hoje vamos aprofundar no tema. No pescoço. É isso aí. Essa região é muito esquecida, né? No começo aí da juventude, ninguém se preocupa muito com o pescoço, principalmente numa rotina ali de cuidados. Então, quando ela começa a incomodar essa região, o paciente geralmente tem em torno de 40 anos para mais ali, onde coincide com a fase de menopausa. Né? E aí a menopausa vai trazer aquela deficiência estrogênica, né? A queda ali do hormônio, e isso nada mais faz que ressecar a pele, não só do pescoço, como também da face, né? E aí os tratamentos vão focar ali em ativar o colágeno dessa região. E aí a gente tem uma imagem aí que mostra bem isso, né? Porque muitas vezes a gente viu isso, os tratamentos faciais evoluíram muito, só que aí o pescoço entregava a idade, né? A cara estava lisinha, bonitinha, né? Aí a gente tem um antes e depois, é isso? Isso, exatamente. Então, essa frase, né, que o pescoço entrega a idade, ainda é válida. Porque, embora a gente tenha essa consciência de que é preciso tratar, fica para trás. Então, naquela imagem anterior, a gente viu ali um grau, né, de flacidez muito grande, que já podia, sim, ali realizar uma cirurgia, mas que os produtos aí de ativar o colágeno conseguiram um resultado bastante bacana. Isso só com produtos. Olha. Só com produtos, em associação com 4 pilares de ativação do colágeno, que eu vou contar aqui para vocês, que é imprescindível. Né? Tudo que eu venho falando aqui para vocês até hoje é que não adianta a gente só fazer esses procedimentos e esperar resultados de alta performance. A gente precisa associar a qualidade de vida do paciente. Alimentação, sono, sim, para a gente manter a saúde geral do corpo, a fisiologia em funcionamento. Então, nessa idade aí, que a gente já tem também a menopausa, a queda do hormônio, essa flacidez na região de pescoço, que é importante, a gente vai falar dos produtos injetáveis de colágeno, sim, Radiesse, hidroxiapatita de cálcio, pode usar o Sculptra também, a mulherada aí que já está nesse meio já sabe do que eu estou falando, mas a gente também precisa utilizar hormônios bioidênticos, uma suplementação oral, muitas vezes hormônios tópicos mesmo, de creme. E é por isso que lá na clínica a gente já tem lá a doutora Thaís Teres, uma parceira, que já trabalha essa parte de hormônios, né, uma médica, que faz essa suplementação hormonal, faz uma avaliação toda correta, claro, porque trabalhar com hormônios não é nada fácil, né? E a gente precisa aí ter esse profissional em conjunto para ajudar a gente para resultados maravilhosos. Aí a gente tem 2 produtos, né, que estão sendo mostrados. Eles ajudam nessa questão. Esses produtos é para a gente lembrar que a gente também precisa de uma rotina de cuidados com o pescoço, né? O famoso skincare, né? Que a gente só fala para o rosto, mas que o pescoço a gente também precisa trabalhar essa parte. Então, um cuidado básico, Luciano, seria a gente lavar a região do pescoço, pode ser o mesmo sabonete da face. Gosto muito de uma marca da Cetaphil, já com hidratante, para a gente não ressecar muito, nem a face, nem o pescoço. E depois, logo em seguida, aplicar um daqueles 2 hidratantes, né, ali na imagem. O IVC é muito legal, esse também é um pouco mais em conta. E, claro, depois aplicar o protetor solar. A gente pode falar aqui de uma rotina de cuidados com 7 produtos, 12 produtos, né? Mas esse seria um básico, né? E eu gosto de comparar como se fosse um carro. A gente pode ter um carro mais simples e um carro mais sofisticado. É a mesma coisa do skincare.
Nessa imagem aí, né, a gente tem vários tipos aí de pescoço, vamos falar assim, né, vários graus de... Da evolução dessa flacidez. Né? E assim, a maioria me procura mesmo na hora que já tá com essa pelinha aqui, que a gente puxa aqui o pescoço, já sente uma pelinha acumulada, mas que isso vem lá já logo a partir dos 30, 32 anos. Então, essa avaliação da gente encaixar o paciente ali, qual é aquele grau de flacidez, vai orientar ali o profissional, nós, né? A como começar, qual a quantidade de sessões para a gente estimular esse colágeno, onde a gente vai conseguir chegar e se o paciente, lógico, vai ficar satisfeito. Perfeito. Nós temos mais duas imagens de antes e depois, né? Uma que é o pescoço que tem uma correntinha ali, né? Que foi... Tratado, né? Nesse caso, produto também, né? Produto também, tá? Então, aqui foram feitas várias sessões de bioestímulo de colágeno. O pescoço é uma região que não adianta a gente ficar economizando produto, tá? Eu falo bem assim. Por quê? Porque é uma região maior que a face, tá? O pescoço. E a anatomia não nos ajuda. Porque a gente tem pouco espaço entre a pele e o músculo ali do pescoço. Então, eu preciso colocar produtos que vão trabalhar a espessura da pele. Cada vez mais, a gente conquistar ali uma pele mais espessa, que nada mais é que uma pele rica em colágeno, né? A nossa proteína que vai oferecer hidratação, firmeza, vício para a região, melhorar a vermelhidão e assim por diante. Então, o que eu tenho acontecido lá na clínica, eu tenho recebido muitas complicações, porque muitas vezes o paciente, antes de trabalhar com injetáveis, de escolher um profissional para injetar um produto ali que vai estimular colágeno, ele procura muitas vezes uma tecnologia, e essa tecnologia não pode trazer queimaduras diante de uma pele muito fina. Né? O paciente pode ter complicações também diante de uma pele muito fina. Então, o pescoço é uma região que parece simples da gente abordar, mas que a gente precisa de conhecimento. Aí a gente tem um pescoço mais jovem, né, do que os outros e a gente começa a ver isso, né? No início, as marcas parecem comparativamente as da testa, né? Como se fosse linha de expressão. Exatamente. Então, é quando as linhas da testa já começam a incomodar, que já aparecem por volta dos 30 anos mesmo, paciente super jovem, com os hormônios muitas vezes estáveis, a gente também observa a região de pescoço, tá bom? Que com certeza a gente vai ter, em pessoas mais claras principalmente, essas linhas bem marcadas, chamadas de linhas de degola. E a pele é igual um papel amassado. Né? Se ela foi marcada, né? Se o papel está amassado, a gente não consegue voltar aquele papel liso novamente como se fosse novo. Então, a gente precisa amenizar aquela marca. Tirar a marca, nunca mais. Né? A gente vai amenizar e ali tratando ali de acompanhamento, sessões e vendo os resultados. Às vezes, a flacidez, a gente vê mais resultado do que a marca. Com certeza. A marca, não há promessa lá na clínica de remoção de marca, nem de testa, nem aqui de glabela e nem muito menos aqui de pescoço. O que a gente faz é amenizar os sinais do envelhecimento, os sinais da flacidez. Tirar mesmo é impossível. Agora, Luciano, hoje em dia, né, essas marcas têm aumentado em pacientes mais jovens, por conta da nossa posição aqui, ó, né, de celular. Dobra mais. Dobra mais. Quanto tempo a gente passa aqui no dia a dia nessa posição? Muito tempo, né? Então, essas linhas têm aparecido em pessoas cada vez mais jovens que ficam incomodadas. Estou vendo que após o programa muita gente vai estar usando o celular assim. Colocar aqui em cima para esticar o pescoço. Bom, vamos também a perguntas dos espectadores, né? Vamos à primeira participação de hoje com perguntas. Adesivos de silicone, massagem modeladora para pescoço, funcionam? Não funcionam, tá? Em termos biológicos, quando a gente pega ali, em termos de resultado, se você vai investir em várias sessões ali de massagem para o pescoço, para ter essa melhora local, seria muito mais viável financeiramente você fazer investimentos ali em aplicações mesmo de colágeno, que não serão tantas assim. E em termos biológicos, né, o que eu quero dizer com isso? O colágeno, ele vai se formar. É uma reação química do corpo, química biológica também, claro, né, mas
uma reação química ali no meio celular. Agora, a quantidade desse colágeno que é uma questão muito individual. E o tempo que esse colágeno vai se permanecer ali se fabricando, estimulando, depende da saúde celular. Então, assim, massagem, pessoal, a pele não vai esticar se você ficar fazendo massagem. O envelhecimento, ele acontece ali muito entre os tecidos, em termos celulares. Placas de silicone, a gente vê muito insight chinês, alguns pacientes compram até para esticar o olhar, né? Pessoal, isso como é que você vai sair na rua muitas vezes com esse equipamento de esticar? E essas placas de silicone, muitas pessoas usam aqui até o colo, sim, elas ajudam, tá? A não ter a dobra no pescoço. Mas é um preventivo. É um preventivo, né? Você vai ter que usar aquilo todo dia para você ter um resultado equivalente. Perfeito. Mais uma participaçãozinha nesse bloco. Vamos a mais uma pergunta. O tratamento de pescoço é igual a rosto nos resultados? Não, não é. O pescoço, ele mostra resultados inferiores com o mesmo número de sessões feitas na face. Isso não é um dado científico, é um dado clínico que nós profissionais observamos. Isso se deve muito à anatomia da região de pescoço. Então, às vezes você tem que continuar um pouquinho mais investindo no pescoço depois da face. Exatamente. Então, pede mais sessões, pede uma avaliação muito mais sofisticada, né, desse grau de flacidez, nesse enquadramento do paciente, onde que ele vai iniciar, o que nós vamos conseguir chegar. E não tem como, não adianta a gente começar no pescoço com uma seringa de bioestímulo de colágeno. A gente precisa já montar um protocolo ali, programado para continuar essas sessões e chegar num resultado. Perfeito. Se está fazendo conjunto da obra, é interessante começar pescoço um pouco antes e depois entrar? Pode ser, sim. Para parecer mais natural o processo? Com certeza. A gente sempre foca ali no início o que mais incomoda o paciente. Agora, o que mais acontece, Luciana, é que depois que as pacientes principalmente de 45, 55 anos, elas se sentem satisfeitas com os resultados da face, aí elas vão para o pescoço. Que aí ainda eu falo, esse pescoço não está mais combinando com o rosto. E mesmo que comece de forma tardia, né, a gente fala que hoje 55, 60 anos, né, já tem ali uma queda do colágeno muito importante, a gente pode sim investir ainda no pescoço que temos resultados muito legais. Perfeito. Tenho 45 anos e fiz a tecnologia aí Ultraformer, né, para melhorar o pescoço e não vi resultado. O que pode ter acontecido? Essa tecnologia, né, ultrassom microfocada, está muito em alta. O que acontece, gente? Em especial, essa marca Ultraformer, ela tem resultados melhores em regiões que tem mais gordura no rosto. Então, ela não é a melhor tecnologia para a gente aplicar no pescoço, tá? E como eu falei, o pescoço é uma região muito fina. Qual camada que a gente quer atingir com esse equipamento? Tá? Ele vai sim fazer o aquecimento, fazer a contração ali dos tecidos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente vai ter resultados com queimaduras. Os resultados do Ultraformer, ele realmente não são visíveis se você realizar por regiões. Para você ter um resultado de alta performance visível para você, uma pessoa leiga, né, clinicamente, você precisa fazer a face completa, incluindo o pescoço, porque ele vai fazer a contração de uma região da face chamada SMAS, né, que nada mais é ali que um conjunto de camadas onde a musculatura, a gordura, ligamentos se integram. Ele trabalha nessa região. Então não adianta a gente, eu vou fazer só o pescoço, só essa região lateral da face. Você não vai, você precisa fazer um investimento muito grande para ter um resultado de ultrassom microfocado. E que ali, quando a gente compara injetáveis, Luciano, vale mais a pena você ir primeiro ali nas injetáveis. Que vai agir pontualmente. Agir pontualmente no local, introduzindo ali já o produto na camada exata. E o que acontece, pessoal? A gente não tem mais indicação de trabalhar com essa máquina na região dos olhos aqui ao redor, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse equipamento. É muito bom. Apresenta resultados fabulosos, mas principalmente para quem tem gordura em face e para quem já veio de um tratamento com bioestimuladores injetáveis, porque aí a gente já tem uma pele mais espessa,
mais rica ali em colágeno, ele só vai trabalhar ali a região que realmente precisa com aquecimento. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Sou muito branca e já estou marcada com linhas no pescoço. Tenho 32 anos. Já posso iniciar o tratamento? Sim, já pode iniciar o que a gente estava falando, né? O pescoço, em pessoas jovens, a gente já tem sinais aí de envelhecimento, de flacidez, as linhas marcadas. Então, um tratamento bem legal para essa idade é sim o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio, e associar um produto chamado Profile, né? Que eu já falei aqui, Luciano, sobre esse produto. É um produto de ácido hialurônico, é um produto que não tem o BDDE, que é um conservante, vamos falar dessa forma, e que ele tem ação multinível. Então, uma aplicação pontual, ele consegue atingir várias outras camadas. Isso é muito interessante para pescoço, porque a gente tem uma variação de espessura de pele muito interessante, muito variável, de idade, de tipos faciais. Então, esse produto ele é legal depois de um tratamento com a hidroxiapatita, por exemplo, ou com o ácido polilático. A gente pode fazer um investimento em Profile de forma constante, resultados muito legais, principalmente para pessoas jovens. Muito bom. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Doutora, você faz lipo de papada? Pescoço também é isso, né? Ou é flacidez ou é papada. Exatamente. A lipo de papada, a gente fala que a lipo aspirativa de papada, sim, tá? Já trabalhei muito com esse procedimento, é um procedimento considerado cirúrgico. E também tem a lipo de papada química, né? Que apresenta resultados inferiores, é muito mais interessante para os homens, tá? Hoje. Agora, a lipo de papada cirúrgica aspirativa já trabalhei bastante, só que por conta, Luciano, de uma tendinite no braço, eu hoje trago uma profissional na clínica, né, para fazer esse procedimento. É um procedimento que dá bastante resultado, só de aspirar a gordura, a gente também consegue fazer um bioestímulo de colágeno na região, então a pele gruda mesmo na região, é tranquilo de pós-operatório. Após o procedimento, a gente tem que fazer várias sessões de fisioterapia e de massagem aqui para a gente evitar nódulos. E hoje a gente tem a associação de um equipamento de tecnologia para derreter essa gordura aí e facilitar essa eliminação. E isso é interessante, né? Porque antigamente se fazia e aí eliminava a papada, mas ficava com flacidez porque não tinha esse conjunto da obra. Exatamente. Então, hoje a gente tem resultados da pele se aderir à musculatura ali do pescoço e ter uma definição bem melhor também de mandíbula, aqui da região de queixo. Só que o que acontece, pessoal? Esse procedimento, tranquilo, tudo, ele é feito dentro do consultório, o paciente fica acordado, alguns pacientes até dormem, é bem tranquilo. Só que, para pacientes homens, a gente muitas vezes tem resultados inferiores devido à própria anatomia, a localização da gordura na região do pescoço dos homens, a maior parte. Então é um procedimento hoje que eu indico mais para mulheres, depois de uma avaliação facial, porque geralmente quando a papada incomoda é a falta da região de queixo, tá? Dessa projeção aqui da região de mento. Então a gente precisa sempre fazer uma avaliação, tá bom? Mais uma participação, mais um espectador, vamos lá. Fiz colágeno e fiquei com um nódulo. Como solucionar, não é? Vamos explicar primeiro, né? O que é o nódulo, como é que surge, etc. A palavra nódulo, né? Ela pode ter, assim, várias definições, mas em termos leigos aqui, nada mais é ali que um carocinho que o paciente encontra aqui na face. E esse carocinho, vamos falar dessa forma, pode ser, Luciano, um conjunto de células, tá? Que foi produzindo colágeno e esse nódulo aumentou de tamanho e continua aumentando. E claro, pode ser apenas um nódulo, um carocinho, por acúmulo de produto, um conjunto de hidroxiapatita, sua formação. E região de pescoço é muito comum, assim, aparecer lá na clínica para a gente solucionar por conta dessa condição de anatomia que a pele é muito fina. E aí a pessoa se movimenta, vejam só aqui, ó, a musculatura já está aparecendo, né, a movimentação, uma pele fina, e já fica visível.
Então, o que acontece? Após o tratamento, ali no dia seguinte da injeção dos produtos, a gente precisa ver o paciente ali, não no dia seguinte, mas às vezes uma semana, 2 semanas depois, para verificar se não houve algum acúmulo de produto na região. Né? A gente tem que orientar, muitas vezes, o paciente a fazer massagens de forma correta. Eu já aproveito aqui, né, o pescoço, a gente faz a massagem beliscando o pescoço, não é assim, ó, em forma circular, a gente belisca o pescoço para ter uma espalhabilidade dessas moléculas de colágeno. E a gente tem esse outro tipo de nódulo que, se não for resolvido inicial, de forma ali imediata, a gente tem ali casos cirúrgicos, tá? Tem que ir para cirurgia plástica. E aí já vira um problema, que geralmente o que eu mais tem visto lá na clínica é isso, erros de aplicação. Então, esse colágeno que a gente mais trabalha no pescoço, Luciana, a gente precisa preparar o produto. Ele não vem pronto. Então, a gente compra lá a hidroxapatita de cálcio, hoje a referência ainda é o Radiesse, embora tenha outras marcas aí, e a gente vai preparar o produto, a gente vai fazer uma diluição. Essa diluição, ela é muito dependente do profissional, tá? Não tem nada recomendado em literatura. É o profissional que vai decidir de acordo com o grau de flacidez do pescoço. Então, tá aí a importância de um bom profissional que já tem uma certa experiência com os produtos. E nesse preparo, muitas vezes o profissional deixa muito concentrado para aquele grau de flacidez, vou ter a produção de nódulos, ou erra mesmo o plano de aplicação do pescoço, que é complexo, vou ter a produção de nódulos, ou em casos atualmente raríssimos, é quando o próprio organismo do paciente vai ter uma super resposta ao produto, que é raríssimo, tá bom? E aí vai produzir vários nódulos ali que começam a crescer e não param, que é uma superprodução de colágeno, a gente vai precisar remover de forma cirúrgica. A solução, né, muito simples, né, eu não falei, a solução para a gente resolver essa complicação ali de imediato é apenas diluindo o produto. Então, você injetar soro ou anestésico, fazer massagens, a gente pode associar sessões de radiofrequência também por aquecimento, que ajuda, e aí esse nódulo vai se desaparecer. Surgiu, o quanto antes procurar para resolver, mais fácil certeza. Quanto mais protela. A gente fala que antes de 30 a 45 dias é melhor que você solucione, porque depois o colágeno ali formado começa a se consolidar. Então, o nódulo vai tendo ali tecido mais firme, um colágeno às vezes mais fibroso, tipo 3, e aí vai se ali aderindo a outros tecidos, então vai ficar um caso cirúrgico. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Cuido bastante do meu rosto e passo os mesmos cremes do rosto no pescoço. Pode ser assim ou tem creme específico para pescoço? Olha, depende, tá, do creme, mas a gente tem cremes específicos para o pescoço. É aquilo que eu falei, um skincare ele pode ser básico e pode ser muito mais sofisticado. Então, se você quiser dividir sua face em áreas, a gente tem creme só para pálpebra. Ou só para a pálpebra aqui inferior, ou só para a região dos olhos, ou só para a lateral do nariz. A gente tem toda essa tecnologia disponível no mercado. Não acho legal você utilizar os mesmos produtos ali da face na região de pescoço. O que pode ser utilizado da mesma forma, por exemplo, é um óleo natural, rosa mosqueta, que tem ação clareadora. Aí sim, né, no final ali, de todo o seu skincare, para selar a pele. Lavar o rosto com o mesmo sabonete do pescoço também é viável. Agora, o hidratante, não, tá? Eu acho melhor você usar um específico para a região de pescoço, que são esses aí que eu mostrei para você, a não ser que a sua pele seja uma pele muito ali já enquadrada, ou muito oleosa, ou muito seca. Agora, pele mista é complicado a gente utilizar os mesmos produtos. Vamos para mais uma pergunta, acho que é a última aqui dos nossos espectadores. Próxima pergunta. Emagreci muito e tenho bastante flacidez do pescoço. Você acha que dá para fazer o tratamento ou, né, nesse caso, resolveria só com cirurgia plástica? Isso depende muito de onde o paciente quer chegar, né?
Hoje a gente tem resultados que a gente compara sim a cirurgia plástica de flacidez do pescoço, mas a gente precisa fazer a avaliação desse paciente, todo aquele arsenal, se faz uma reposição hormonal, como que está essa qualidade de vida, para a gente ver se nós vamos chegar ali no mesmo nível de uma cirurgia plástica. Pode fazer, tá, pessoal? Não fiquem com medo dos procedimentos. Hoje a gente vê, né, complicações, mas são extremamente raras, alergia também extremamente raras, procedimentos simples, técnicas seguras, produtos bons aí que hoje as pessoas, todo mundo, a maioria das mulheres podem sim ter acesso, né, tanto na parte financeira como na parte psicológica mesmo, de você ir ali fazer um procedimento. Então não fiquem com medo, tá? Não passem a vida toda imaginando como vai ser o procedimento, sendo que na maioria a injeção de 5 seringas dura em torno de 40 minutos. É um procedimento rápido, com anestesia, né? Fica eu lá e a minha auxiliar, a Thalia, ali, que já vai preparando tudo para que eu faça ali de uma forma, o seu cuidado de forma indolor, com anestesia e o mais rápido possível, com o seu conforto para você já poder ir embora satisfeita. Muito bom. Isso, né? Cada caso é um caso, tem que se fazer uma avaliação bem feita. Sim. Eu acho que a gente tira uma questão muito pontual das perguntas de hoje. Fazer todo o acompanhamento depois. Sim, e o que foi recomendado da maneira que deve para, primeiro, né, melhorar o funcionamento dessa ação e para não ter nenhum tipo de complicação. Isso. Não adianta, igual você tocou nesse ponto, a gente querer uma transformação em uma sessão. A gente precisa desse acompanhamento. Lá na clínica eu bato muito nessa técnica, porque eu preciso esperar a ação do produto. Se a gente ficar injetando, vai ter uma hora que vai ter uma super produção do colágeno e o paciente não vai gostar do resultado, vai ficar com aquela sensação de rosto inchado, com aquela cara pesada, então isso não é legal. Então tem que ter o acompanhamento, não existe aquela ideia de harmonização rápida, eu fiz a harmonização e acabou. Não, é um tratamento, você precisa voltar, você precisa repetir, se cuidar, igual academia, igual médico, igual exame, igual os tratamentos intraorais no dentista, né? São sempre reavaliações, a gente muda nossos comportamentos, hábitos e assim por diante. Bom, o último programa da temporada, né? Quero agradecer imensamente aqui, Carol, pelas dicas, pelos conselhos, pelas orientações. E já aqui estamos na expectativa da próxima, agradecendo muito aqui todas as orientações. Obrigada, viu, Luciana? Foi um prazer, espero que tenha solucionado aí muitas dúvidas. Muito bom. Bom, e você sabe, você pode acessar todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais, tá certo? Ficamos por aqui, né, com mais um programa dessa primeira temporada do Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.